Olá, povo do Eterno, que está em qualquer parte, que chega com o nosso áudio, nós os saudamos com a paz. Hoje nós estamos trazendo para os amados mais um estudo bíblico, extraído na palavra do nosso Criador, segundo o que está escrito. Nós somos o canal da Congregação Messiânica do Eterno, e trazemos a vocês sempre um estudo novo, sempre uma mensagem nova, extraída da própria palavra. E hoje queremos falar para vocês, para os amados, um assunto de supra importância no meio religioso, no meio daqueles que têm fé no nosso Criador. É sobre a unicidade do Criador. E aqui o nosso estudo hoje é sobre que Yahweh é o eterno Criador de todas as coisas. Quero chamar a atenção para os amados para a leitura do texto bíblico em Ishaiah, no caso o livro de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Assim diz Yahweh, seu Redentor, que te formou desde o ventre materno. Eu sou Yahweh, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Esse texto bíblico, ele nos mostra o Eterno através do profeta Ishaiah. Ele está falando para nós que ele é o Criador de todas as coisas, que sozinho ele criou os céus e também a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio o Eterno criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, mas o Rua eterno pairava sobre a face das águas. E nós temos aqui dizer que no princípio o Eterno criou os céus e a terra. Está em conformidade com o texto que nós lemos em Ishaiah, né? Que na verdade a palavra nos diz que ele é o Criador único, ele e nem mais um outro esteve no ato da criação. Aqui fala, no princípio o Eterno criou. E não diz que eles criaram, ou que o Eterno criaram, falando que mais de um estivesse, como se mais de um ser estivesse do lado da criação, mas que no princípio o Eterno criou. A verdade principal desse texto é a afirmação de que Yahweh é o Criador de todas as coisas. Nós temos aqui Ishaiah, capítulo 45, 5 a 7, vamos ler. Eu sou Yahweh, e não existe outro. Além de mim não há Criador. Eu o escolhi, ainda que não me conheça, para que se saiba, desde o nascer do sol até o poente, que não há ninguém além de mim. Eu sou Yahweh, e não existe outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou Yahweh, que faço todas essas coisas. Então vemos aqui que, na verdade, o Criador é o único que faz todas as coisas sozinho. Embora todas as coisas tenham tido começo, tenham tido um princípio, o Eterno sempre existiu. Isso quer dizer que ele não teve começo e nem fim, por isso ele é eterno. Está confirmado no Salmos 102, versículo 25 e o 27. Então implorei, ó meu Criador, não me leve dessa vida na metade de meus dias, ó você, cujos anos perduram através das gerações, por toda a eternidade. Versículo 27. Eles passarão, mas você permanecerá eternamente. Todos eles, como vestido, envelhecerão, como se toca uma roupa. Você os subsistirá, e eles passarão. Então todos, o Eterno subsiste e eles passarão. O Eterno subsiste eternamente, subsistirá, tem uma existência eterna.
Nós vimos isso quando falávamos lá no Machia, no Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz que o Eterno ali subsistia em forma eterna. Então ele já tinha uma forma eterna, uma forma espiritual. Então aqui diz que o Eterno aqui, ele subsistirá, ele tem uma existência eterna. Não passará, mas os homens passarão. Isso, agora nós confirmamos isso também em Eshaial, capítulo 40, versículo 21 e o 22. Por acaso vocês não sabem? Por acaso vocês não ouviram? Seguramente foi ensinado a vocês desde há muito tempo. Certamente vocês têm entendido. Quem fez as fundações da terra? É Ele que está nos céus, assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele que estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Então vimos aqui que, na verdade, o Eterno, ele é o Criador dos céus e da terra, ele existe eternamente, foi ele que lançou os fundamentos da terra, ele que espalhou os céus. Então, não temos nenhuma dúvida, segundo as Escrituras, de que o Criador é o único, que é Yahweh, e ele sozinho criou todas as coisas. Como vimos, ele não, diz a palavra, diz ele e não eles, né? Que falando como de um só. Ele é eterno, ele subsiste, ele está nos céus, ele espera a terra, ele faz todas essas coisas sozinho, como nós vimos aqui no texto de Eshaial, capítulo 44, versículo 24, quando foi dito isso, que ele fez tudo isso aqui sozinho. Veja bem, recapitulando o texto, assim diz Yahweh, seu Redentor, que te formou desde o ventre materno. Eu sou Yahweh, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espalhei a terra. Então ele sozinho fez todas essas maravilhas. Ele diz que sozinho, não teve ali uma companhia, não teve eles, mas ele sozinho fez todas essas coisas. Então nós precisamos entender pela palavra que, na verdade, o Criador é um só. Não há uma trindade, não há 2 ou 3 pessoas, ou 4, não há variedade de pessoas na criação. Um só é o Criador. Isso nós temos provado quando lemos aqui Eshaial 45, versículo 18, para nos assegurar essa grande verdade que ele é único, que ele é o Criador, que ele é eterno. O texto diz: pois assim diz Yahweh, que criou os céus, o Criador que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou Yahweh e não há outro. Não há outro que possamos, não há outro nas Escrituras, não há outro em nenhum tempo ou lugar do mundo que possamos dizer, esse aqui é o Criador. Não, o Criador é único, e esse Criador é Yahweh. Yahweh, né? Chama traduzir para Yahweh. Então ele é o Criador que sozinho fez todas as coisas, e ele é o Criador dos céus e da terra. E não há outro além dele, é o que nos é dito em sua palavra. Então, essa palavra diz que não há outro, não podemos crer em outro Criador a não ser o eterno Yahweh, o Yud-Re, Vav-Re, que criou os céus e a terra. Pois diz a palavra em Salmo 134, versículo 8, que o nosso socorro foi e é o nome de Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Em toda Brita e Hadashah, em toda a Taná, isto é, em todo o Velho Testamento, todo o Novo e Velho Testamento, é comprovado nas Escrituras que o Criador é único, que é o eterno e que ninguém mais esteve com ele. Quando olhamos aqui para as Boas Novas, escrita por Yohanan
no capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós logo vemos aqui uma palavra muito importante a esse respeito. E diz também onde há uma certa confusão nas pregações das religiões. Vamos ver o texto, como é que ele está escrito para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo era o próprio Eterno. Ele estava desde o princípio com o Eterno. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Sabemos que Verbo é a palavra. Mas antes de haver a palavra, precisa haver um pensamento que idealize a palavra, o ato da palavra, o que a palavra vai fazer. Assim sendo, quando diz aqui que no princípio era o Verbo, no caso do princípio era a palavra, e a palavra, que é o Verbo, estava com o Eterno. Então o Eterno nunca esteve sem palavra. A palavra, o seu poder, a palavra da sua ação, sempre esteve com ele, ele é eterno, e eterno é a sua palavra. Então esta palavra que diz o Verbo, quer dizer, estava com o Eterno, a palavra, esse verbo estava com o Eterno aqui, está dizendo aqui, que é o próprio Eterno, é a palavra que é o próprio Eterno. Então, como o Eterno não tinha um corpo físico, ele era o poder de sua palavra. Então aqui vai dizer que a própria palavra, que o próprio Eterno, no caso o Verbo, aliás, que é a palavra, era o próprio Eterno. E esta palavra, que é chamada de Verbo, que no caso o verbo criar, está com o Pai, com o Eterno, desde o princípio, conforme está no versículo 3, no versículo 2. Ele estava desde o princípio com o Eterno. Então quer dizer que do Eterno nunca esteve sem palavra, desde o princípio da criação, desde o princípio da existência eterna, desde toda a eternidade, a sua palavra, a palavra do Eterno esteve com ele. Porém, é bom frisarmos isso. Então diz que todas as coisas, verso 3, vieram à existência por meio dele. Dele quem? Dele é o Verbo, por meio da palavra, né? E sem ele, sem a palavra, sem o Verbo, nada foi feito veio a existir. Então vimos que a palavra, lá em Hebreus diz que a palavra, tudo foi o Eterno criou por meio de sua palavra, e por meio de sua palavra sustenta todas as coisas. Todas as coisas sustentaram como foram criadas por meio de sua palavra, ou no poder de sua palavra. No caso aí, nós vimos que a palavra, ela é um fruto do pensamento. O pensamento idealiza a palavra se manifesta e realiza algo impressionante. Então vimos aí que a palavra, assim sendo, Yahshua é a palavra. Essa palavra que vem e se faz carne no ventre de Miriam, né? Yahshua, aí dessa forma, Yahshua, que é a palavra encarnada, que é o Verbo que se fez carne no ventre de Miriam, que não é o Eterno se fazendo carne, mas a palavra, o Verbo, que é a palavra do Eterno, se faz carne no ventre de Miriam, porque o anjo falou para ela que ela ia ficar grávida, e ela engravidou. Então a palavra do Eterno se fazendo carne. Então Yahshua, nesse caso, passa a ser a expressão exata do seu ser, ou do ser ou a pessoa do próprio Eterno. Isto é, do pensamento do Criador, que é o Espírito, que é infinito e invisível. Então vimos aqui que o Espírito Imaculado, o Espírito Eterno, ele é infinito e é invisível, e jamais foi visto por homem algum. Então, o Mashiach, no caso, é o pensamento do Criador. Quer dizer, quando o Criador pensou em salvar a humanidade, ele pensa no projeto de salvação, ele pensa em enviar um Salvador à Terra. Esse Salvador é enviado de onde? Do ventre de uma mulher, do ventre de Miriam, de uma nação chamada Nação Israelita. E ali vemos que a palavra também, para ela existir, ela não existe por si só.
A palavra tem que funcionar de alguém. Ela tem que emanar de alguém. Então, de onde emana a palavra criadora, a palavra do poder da palavra, a palavra que se faz carne, a palavra que estabelece todas as coisas, a palavra que sustenta todas as coisas com o poder dela, de onde emana essa palavra? Do próprio Eterno, do próprio Criador, o Altíssimo de toda a criação. Então, aqui vamos ver agora no texto de Hebreus 1:3, o que diz, né? O que diz a respeito deste assunto tão importante. Vamos ver aqui o texto. O versículo 3 de Hebreus diz o seguinte: por causa da sua porção, sendo ele o resplendor da sua presença e o Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, em sua essência, realizou a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Imaginemos aqui que, por causa da sua porção, ou da sua posição como filho, né, sendo ele o resplendor da sua presença, quer dizer, ele é a imagem, o resplendor aqui é a imagem real de sua presença, de seu ser, de sua pessoa. Ele diz que ele é, sendo a imagem real do Criador, ele também é e o Criador de todas as coisas. Ele, além de ser o resplendor da sua presença, ele também é o Criador de todas as coisas. Por que o Mashiach, aqui esteja falando do Mashiach, que vai fazer a purificação dos pecados, dos nossos pecados. Então, quem fez os nossos pecados foi o Eterno na cor do Mashiach. Então, nesse corpo do Mashiach, que é o homem, chamam de Messias, ele agora diz que esse corpo é o Criador de todas as coisas. Na verdade, sabemos que aquele menino que nasceu do ventre de Miriam, aquele homem, carne, ele é uma criatura, ele não veio criar, não criou nada. Agora, o Eterno que nele está habitando, que é o Pai Eterno, o Pai Celestial, esse é o Criador de todas as coisas, né? E agora, este menino habita, então quando ele habita nesse corpo, daquele menino que nasceu, ele nasceu de Miriam, então esse menino, esse corpo agora passa a ser o Salvador, o Criador, o Consolador, porque esse Espírito Criador, Salvador e Consolador está habitando no menino, naquele corpo, e aquele corpo passa a ser então isso daí. Ele passa a ser o Criador de todos, o Salvador e também o Consolador. Então isso tudo pelo poder de sua palavra. Então, e diz que em sua essência, não em sua carne, mas em sua essência espiritual, em seu poder, ele agora, em sua carne, realiza a purificação dos nossos pecados. Quer dizer, somos salvos pela obra do Mashiach no madeiro, sim, mas não somente porque ele morreu ali por nós no sangue, mas porque essa purificação é feita na essência do Eterno. O Eterno tomou essa providência e ungiu aquele corpo para que aquele corpo, uma vez plenificado, um corpo puro, ele pudesse realizar a nossa redenção, a nossa purificação por meio do sangue derramado ali no madeiro, em nosso favor, derramado ali por nossos pecados. E diz que depois que aquele corpo, que é o corpo do Mashiach, realiza tudo isto, porque o Pai realiza através dele, então aquele corpo agora, ele é morto, é sepultado, ressuscita e ascende aos céus, e é entronizado. Diz que agora ele está à destra, ele senta-se à destra da majestade das alturas. Que alguém vai dizer para você que ele sentou-se ao lado do Pai, à destra do Pai, porque algumas Bíblias vêm relatar isso. Mas aqui está dizendo que ele sentou-se à destra. Destra aqui é mão direita que é domínio, é governo, é soberania. E ele agora é soberano. O Criador, agora não, o Criador é eternamente soberano. E aquele corpo que ele habita agora é o corpo soberano. Por isso ele está à destra, está no poder, está no comando, né? Ele agora é a majestade, é um rei eterno, né? Ele é a majestade nas alturas, regendo tudo no universo. Então vimos aí, amados, que na verdade precisamos, corremos para que a palavra diz
e compreender que o Criador aqui significa, quando diz que ele é, aqui no versículo 1, né, no versículo 3 de Hebreus, quando ele diz que ele é o resplendor da sobrevivência do Criador de todas as coisas, né, significa que fala aqui da expressão exata de seu ser ou de sua pessoa. Então, em algumas Bíblias, como Pira, que daí por aí, ele vai dizer que ele é a expressão exata de sua pessoa ou de seu ser. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, temos ali a imagem visível. Pois aí o texto vai dizer que o Mashiach, o Filho, é a imagem visível do Pai que é invisível. Colossenses 1, versículo 15, diz-nos isto. Vamos ver o texto. O qual é a imagem visível do Pai invisível, primogenitor da criação. Vemos aqui que o Mashiach, o homem, é o primogenitor da criação, ele é a imagem do visível do Pai invisível. Ou seja, a imagem do Eterno, na qual o homem foi originalmente criado. O homem nunca viu o Eterno, mas o homem foi criado à imagem do próprio Criador. Isso nós vimos aí em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E o Eterno criou o homem à sua imagem. O Eterno criou o homem e a mulher. Vimos aqui que o homem e a mulher, que foram criados à imagem do seu Criador. E o Criador é o Eterno, que é Espírito. Ora, Espírito não tem imagem. Espírito é um ser abstrato. Espírito é um poder manifesto, versão de um poder maior. Agora, o Espírito é ação, o Espírito é atitude. Então vimos aqui que, na verdade, quando o Eterno cria o homem, que é o externo, aqui é o Espírito Eterno, cria o homem, sua imagem, está referindo-se no Mashiach que havia de vir, que nasceria de uma mulher, nasceria da origem do corpo humano, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos ver isso no texto lá do Novo Testamento, da Bíblia de Hadashah, em Colossenses, ou Filipenses, perdão, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas ele humilhou-se, assumindo a posição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Vimos que lá no Gênesis, o Eterno diz, lá em Gênesis 1, 27, ou 26, faço o homem a minha imagem. Faço o homem a minha imagem. Então, no verso 27 diz que ele foi feito à semelhança do próprio Eterno. E aqui está dizendo que este homem que nasce, que é o Mashiach, ele é feito à semelhança dos homens. Então, existe uma conotação bíblica, profética, muito nítida entre os dois textos, desde Gênesis 1, 27 e o Filipenses 2, versículo 7. No Mashiach, os que creem em Al são remidos ou redimidos por essa imagem, né? Redimidos por a imagem. Que imagem? A imagem do Eterno, que é a imagem visível do Eterno, do Pai invisível, que é o Mashiach. Então, nós nele somos redimidos, nós que cremos, somos remidos dos pecados nessa imagem, que é Yahusha, né? Que é o próprio, aquele que se veio como Filho do Altíssimo, o Mashiach, ali nascendo de Miriam, da mulher, conforme a Gálatas 4:4 diz que, na frente dos tempos, o Altíssimo, o Eterno, enviou seu Filho nascer de mulher. No tempo determinado, ele nasceu, veio o homem, aquele homem, que é o Mashiach, nascido de mulher, nascido sobre a cultura judaica. E agora, ele sendo judeu, ele veio com o judeu até o seu estado adulta, onde ele seria ungido para realizar ali a obra de redenção, para remir todo aquele que crê em Al, o nosso Criador. Em 1 Timóteo, capítulo 1, 17, vamos ler o que está lá. Ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Criador, sejam a honra
e os louvores para todo o sempre. Amém. E no caso, assim seja. Então vimos aqui que o Rei eterno, aquele Rei que não teve começo, também não terá fim, porque ele é eterno. E esse Rei eterno, que é o Pai da eternidade, ele está concentrado naquele menino que nasceu de Miriam, que é o menino que nos foi dado ali em Shaial, capítulo 5, versículo 9. 9, versículo 5. Então nós vimos aqui que, na verdade, o Rei eterno é ele. O Rei, o Espírito eterno, que está habitando no Mashiach, no homem. Esse Rei, esse Espírito eterno, chamado Rei eterno, ele também é imortal. E ele é invisível, ele só é visto através do próprio Filho. Você vê ali em Yohanan, capítulo 1, versículo 18, diz que nenhum jamais é o eterno, mas o Filho, onde a gente está no ser do Pai, o revelou. Então, o Pai eterno, que é Espírito, só é revelado à humanidade através do corpo do Mashiach, porque esse corpo passa a ser o corpo visível do Pai invisível. Então, nós encontramos aí que o Mashiach, os que crêem nele, são redimidos por meio da sua carne, do seu sangue, mas os que creem são salvos por meio desta obra, pois ele, o Criador, o Rei eterno, imortal e invisível, é o único Criador. Então a ele é dado toda a honra, todo louvor, toda adoração. Então assim, vamos ler o texto novamente. Ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Criador, seja a honra e os louvores para todos sempre. Então é a ele que adoramos, é a ele que reverenciamos, é a ele que tememos. Nós não adoramos ao homem, adoramos o Criador, o Eterno, que habita no homem Mashiach. Esse Rei Eterno, que é o que nós adoramos, que habita no corpo do Mashiach, o que se manifestou em carne, ali Filipenses 2, 5 a 8, já mencionei essa mensagem, isto é, ele é o mesmo, quer dizer, o Verbo se fez carne e tornou-se carne. Então, quando diz o Verbo se fez carne, é mesmo que dizer que ele tornou-se carne, porque na verdade, o povo, quando se fala verbo, lá na Bíblia diz que o verbo era Deus. Então está dizendo ali, deixa entender ali que Deus, então, conforme a mensagem corrompida, se fez carne, ou se tornou carne. Não, a sua palavra, que é o verbo, é que tornou-se carne, ou fez-se carne. Quando vemos ali em Yohanan 1,14, diz que o verbo se fez carne. Ou seja, quem é o verbo? O verbo é a palavra do Eterno se fez carne no ventre de Miriam. Quando o anjo diz para Miriam, então vem considerar da luz um filho. Então mas fica grávida. Então aquela palavra fez-se carne no ventre de Miriam. Ou seja, aquela palavra tornou-se carne. Aqui aí indica uma transição. Aquele que é o verbo, né? Aquele que é o verbo, passa a habitar no tabernáculo carne. Aquele que é o verbo, porque ele é a palavra. Ele não tinha um corpo. É o poder da palavra. É o Espírito eterno. Então aquele que é essa palavra, o qual é o dono da palavra, que é a sua palavra, pois só aquele a todas as coisas, ele agora passa a habitar no tabernáculo de carne, que é o Espírito eterno, aquele que cria outras coisas por meio de sua palavra, e torna-se semelhante aos homens. Ele agora na carne, a sua carne, a carne de seu filho, Mashiach, é uma carne semelhante à carne de todos os homens. Isso indica que antes de se manifestar em carne, o Eterno já existia. Em espírito, ele já existia. Ele não passou a existir no momento que ele é gerado, que o menino é gerado dentro de Miriam, não é no momento que ele nasce, no momento que ele é batizado, não. Ele já existia, porque lá no texto de Filipenses 2, versículo 6, diz que ele subsistia em forma eterna. Ele era em forma espírito, ele já existia eternamente. Então, isto em forma eterna. Mas que agora, no momento com a aparição do Mashiach, com a geração do Mashiach, com o nascimento, com a unção do Mashiach, agora ele passa a existir em forma humana, né?
está nessa forma humana, agora ele passa a viver ou habitar entre os homens. Se fizer, ou se fazer ou se tornar carne, é o mesmo que se tornar homem. Quando diz se fez ou se tornou carne, é o mesmo que está dizendo que ele se tornou homem. Então, a palavra do Criador, falar da Miriam, tornou-se homem, tornou-se carne. Isso indica que Yahweh não era carne e nem homem, mas a sua palavra, pela sua palavra, ela se tornou, ou seja, se fez tal, se fez homem. Isto é, a forma da expressão de que Yahweh deveria de vir em forma humana para redimir aqueles que haviam se perdido e que viessem crer nele. Então, o texto de Hebreus deixa isso claro, que Yahweh não era uma pessoa, nem possuía um corpo em sua forma divina antes de habitar no Mashiach, do corpo do Mashiach. E sim, ele era espírito. E Yohanan capítulo 4, versículo 24, deixando bem claro isso, dizendo que Yahweh é espírito. Isso os que eu adoro devem adorar de forma espiritual. Mas que ao entrar no mundo, quer dizer, que aquele ser que é espírito, que é Yahweh, que é espírito, que é o espírito eterno, que ao entrar no mundo para remir o pecador, para salvar os pecadores, ele precisava de um corpo, né? Mas que ao entrar no mundo, um corpo lhe foi preparado. Preparado para ele, né? Foi para ele quem? Para o eterno habitar, para o eterno salvar a humanidade, para o eterno derramar sangue do seu filho para remir ao pecador. Vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Portanto, a respeito da sua vinda ao mundo foi dito: sacrifício e oferenda você não quer, mas um corpo você preparou para mim. Agora, o Eterno está habitando no corpo do Mashiach, e onde Shaul diz que o Altíssimo está habitando no corpo do Mashiach, reconciliando consigo o mundo, né? Então, o mundo agora vai ser reconciliado com o Altíssimo por meio do próprio Mashiach, do próprio Altíssimo que habita no Mashiach. Você, através daquela habitação, daquele corpo, aquele tabernáculo carne, ele vai remir o pecador, vai derramar sangue, vai dar a sua vida. E aí ouve-se alguém dizer que o Salvador deixou o seu trono de glória e veio morrer pelo pecador. Se ouve ali louvores, pessoas dizendo isso é absurdo, porque o Eterno, o Criador e Salvador, ele não morre. Quem morreu, o Salvador que morre ali, é o instrumento de salvação que o Eterno usou para remir o pecador, para derramar sangue, porque sem derramar de sangue não há remissão de pecado. E o Eterno tinha uma criação perdida, ele tinha criado, e o homem tinha se perdido os seus pecados. Então o Mashiach, o Filho do Altíssimo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isto é, através da sua morte no madeiro, derramando o seu sangue, ele vai salvar o pecador. Por isso que o Eterno, ao entrar no mundo como Salvador único, baseado ali em Shaial, capítulo 43, verso 11, ele vai dizer que ele é o Salvador único, não há Salvador fora ele. Mas agora, como é que ele vai salvar? Pois o verso 12 lá diz que ele mesmo vai salvar. Ele diz que realiza a salvação. E a salvação realizada, conforme está aí em Shaial, capítulo 43, versículo 12, ela é realizada na carne, no corpo do Mashiach, daquele corpo que ele preparou ao entrar no mundo para habitar e para nele realizar a obra de redenção. Assim sendo, o Eterno Yahweh é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, e também é o nosso Salvador. Ele é o único Criador e Salvador de toda a humanidade. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 20, versículo 11, que diz por que ele temos que até reverenciar, guardar, obedecer o mandamento do Imaculado Sábado do Eterno. Vamos dar uma olhadinha no texto. Porque em 6 dias, Yahweh
fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, e ao sexto dia descansou. Por isso, Yahweh abençoou o dia do Shabat e o separou. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 3, ele vai nos dar uma palavra confirmando isso que foi lido aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Ele vai dizer assim, verso 3, e o Eterno abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você vê que como Criador e não como criadores, a palavra não deixa margem para mais de um ser na criação. Então essa história dos pervertedores da palavra, que pervertem a palavra, homens perversos, que pervertem a palavra do Criador, dizer que lá na criação disse Deus, façamos o homem, disse Deus, criamos as coisas, dizendo que ali tem mais de um ser na criação, isto é uma mentira, isto é uma doutrina falsa, é uma doutrina diabólica, porque tira o foco da verdade da mente das pessoas. E se as pessoas não conhecerem a verdade, elas nunca serão libertas. Então precisamos conhecer a verdade, que é o próprio Eterno, que é a sua palavra, que é o Mashiach, que é o Cru Arakodesh, que é o Espírito Imaculado do Pai, para sermos libertos de tanto engano e tanta mentira. Então vemos aqui que, na verdade, a palavra diz que o Eterno é o Criador, sendo que ele fez sozinho todas essas coisas, como já mostramos nesse estudo, em 44 de Shaial, versículo 24, que diz que ele criou todas as coisas, anunciou a salvação e a realizou e ainda fez ouvir a sua salvação. Isso está em Shaial 43, 11 e 12. Então vimos aí que ele, sendo o Salvador único, ele anuncia a salvação, no verso 12, ele realiza a salvação na pessoa bendita do Imaculado servo dele, que é o Mashiach, e ele faz ouvir a salvação através do derramado do Espírito Imaculado, do Ru Arakodesh, da vida dos seus emissários, dos seus obreiros, daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Então você vê que no verso 12 ele disse, eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. O Eterno, o Altíssimo, anunciou sua salvação por meio dos profetas. No capítulo de Shaial 56, de 1 a 7, ficou bem claro isso. Vamos ler o texto. Shaial 56, de 1 a 7. Assim diz Yahweh, respeitem o direito e pratiquem a justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bendito o homem que agir dessa maneira, e o filho do homem que se atém a isso, que guarda o Shabat sem profaná-lo, e abstém-se de praticar más ações. Um estrangeiro que se une a Yahweh não deve dizer, certamente Yahweh me separará de seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, não há dúvida que eu não passo de uma ave seca. Pois, assim diz Yahweh, respeito dos eunucos que guardam os meus shabates e escolhem as coisas que me agradam e se apegam à minha aliança. Lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros que desejam unir-se a Yahweh, para o servirem e amar o nome de Yahweh, sendo deste modo servo de seus, todos que guardam o Shabat, não o profanando, e os que se apegam à minha aliança. Sim, a esses os levarei a meu monte sagrado, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então vimos aqui, amados, que na verdade o começo desse texto começa dizendo que a palavra, a justiça, a salvação vai manifestar
o Eterno vai enviar uma salvação para o povo. Ele diz, a minha salvação, meu juízo está prestes a manifestar. Então aqui ele estava falando da vinda do Salvador que havia de vir, do Mashiach que havia de vir, no qual ele realizaria a sua salvação. Ele realizaria a obra lá de Ishaiah 43, versículo 12. Ele vai manifestar a sua salvação e vai realizar. E até ele vai dizer aqui que a salvação é para os Ialdins, é para os estrangeiros, são para os eunucos, é para todos quanto o Eterno chama. E ele diz aqui, então, que de modo algum o estrangeiro que se achega ao Eterno para servi-lo vai ser separado do povo do Eterno. Não, vai formar um só povo, povo único, porque a casa do Eterno será chamada casa de oração para todos os povos. Termina a leitura dessa leitura dizendo isso. Então aqui nós vimos, amados, que na verdade é preciso voltarmos para o Criador com a consciência de que nós somos povo do Eterno. Nós somos os eleitos por guardar a sua palavra, por guardar o seu mandamento, por crer no seu imaculado nome, por crer que ele é o verdadeiro Criador e Salvador e que não há outro. Não crer em nenhum ídolo, não crer em nenhum mito, não crer em nenhum Deus ideológico, mas crer no Eterno, no Criador dos céus e da terra. Assim sendo, o Eterno anunciou a sua salvação através dos profetas. Como nós vimos, aí Ishaiah, no 56, de 1 a 6, está anunciado por meio do próprio profeta Ishaiah. E Kefa vai confirmar isso. Aqui, em 1 Kefa 1:10, ele vai dizer o seguinte: foi a respeito dessa dádiva de salvação destinada a vocês que os profetas profetizaram e também perguntaram e procuraram saber com muito cuidado, indagando qual o tempo ou qual ocasião que o Espírito do Mashiach que estava neles indicava ao prefazer os sofrimentos, ao predizer sofrimentos que o Mashiach teria de suportar e as coisas maravilhosas que aconteceriam a seguir. Então vimos aí que os profetas, eles anunciaram essa salvação, eles indagaram a respeito, perguntaram a respeito de tudo que acontecer, salvação através do Mashiach que havia de vir. Então agora, quando ele veio, vai descobrir a palavra eu salvei, também no versículo 12. Ele lá diz que eu anunciei, no versículo 12, capítulo de Ishaiah 3, versículo 12, depois no versículo 11 ele diz que ele é o Salvador único, não há outro, e no 12 ele está dizendo que ele anunciou e ele também salvou. Então, veja bem aqui que a palavra, quando ele diz eu salvei, no verso 12 está dizendo que o Pai Celestial realiza a salvação por meio de seu Filho, o Mashiach. Ezequiel, verso 34, versículo 10 a 13. Vamos dar uma olhadinha no texto. Ezequiel 34, 10 a 13 diz assim: assim diz o soberano Criador Yahweh: eu estou contra vocês, ó pastores. Requererei de suas mãos as minhas ovelhas, e farei que vocês deixem de apacentar as ovelhas, só de que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que elas não venham a mais a ser o alimento de vocês. Porque assim diz o soberano Criador Yahweh: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as reunirei. Você vê aí que ele mesmo reúne as ovelhas e vai reunir, vai procurar e vai reunir. Assim como um pastor reúne o seu rebanho no dia em que está disperso, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde foram dispersas, no dia de nuvens tenebrosas e de trevas espessas, e as recolherei dentre os povos de sua dispersão, e as trarei das nações para onde foram, e voltarei a reuni-las em sua própria terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água, e em todos os lugares habitáveis da terra. Então vemos aqui que ele está dizendo que ele mesmo vai salvar.
eu salvei. Então ele vai fazer isso, ele vai trazer meio, o Eterno vai prover meios para salvar, para apacentar, para resgatar, para livrar suas ovelhas das mãos dos pastores falsos, pastores que não apacentavam. Então vamos ver essa comprovação em Matitial, que é Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Dentro da promessa que o Yahweh faz de vir apacentar seu rebanho, livrar, resgatar, buscar, reunir suas ovelhas, ele, dentro dessa promessa, ele estabelece o meio de preparar um corpo para ele vir fazer isso. Vimos lá em Hebreus 10:5 que ele preparou um corpo para ele habitar nele. Quando lá em Matitial, capítulo 3, versículo 17, após o batismo, a imersão de Yahusha, o Espírito, ao descer sobre ele, que é o Pai Celestial, diz: "Este é meu Filho amado, e tem o prazer de habitar." Então ele agora vai habitar nesse corpo. E uma vez habitando nesse corpo, ele agora vai dizer para o povo de Israel, vai dizer para o povo da sua terra, para o povo que estão ali, para quantos ele vai chamar por meio da fé. Ele vai dizer aqui no versículo 28 do capítulo 11 de Matitial. Ele diz assim, Matitial é Mateus. Então ele diz assim: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Então ele está aqui chamando as pessoas cansadas e oprimidas, os pecadores que estão oprimidos, para vir até ele para ter descanso que é de vida eterna, para ter vida eterna. São cansados e oprimidos, os que têm sede de salvação, sede da palavra, está chamando até ele. Então quem está chamando aqui? O próprio Eterno, que está lá nos profetas, profetizando, anunciando que ele vai vir fazer esta obra, ele vai vir buscar o seu povo, ele vai vir resgatar as suas ovelhas das mãos dos falsos pastores, os pastores que não apacentam o rebanho. Então ele está aqui chamando: vinde a mim. Então ele vai chamando para fazer o resgate, para redimir a sua alma. E diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Disse o Machia, cheio do Eterno em sua vida. Comigo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, ou seja, encontrarão salvação, terão descanso, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Disse o Machia. O Eterno está no Machia dizendo isso para eles, está preparando eles para remir luz de todos os seus pecados. Então, amados, vimos que diante desses fatos que a palavra nos mostra, nós temos a conclusão de que a palavra da Taná, a sua se cumpre literalmente na Brit Hadashah, porque toda a Torá, toda a Taná fala a respeito do Machia. E a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela é a conclusão e a resposta, a execução do plano traçado lá na Taná, cumprindo-se na Brit Hadashah, Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vamos ver aqui por qual razão o Eterno preparou de antemão essa salvação para o pecador, para os homens pecadores. Desde os profetas anunciando a salvação, no versículo 12, Isaías 43, diz que anuncia a salvação. Ele prometeu realizar a salvação. Vimos que ele vai realizar a salvação na vida do Machia, que é o corpo visível do seu próprio corpo invisível. O corpo visível do Pai invisível. Então nós vimos aqui, por que ele fez isso? Agora, nós vemos aqui que agora ele chama aquelas pessoas cansadas, oprimidas do pecado, para vir até ele para ter descanso, para ter vida eterna. Aí quando chegou aqui, em Lucas 19, ele vai dizer o que ele veio fazer na terra, o que ele, como filho do Altíssimo, veio fazer aqui na terra, né? Ele, filho do homem, o que ele veio fazer. Lucas 19, versículo 10, lemos o seguinte: porque o Filho do Homem, que é o Machia, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que veio buscar e salvar o que estava perdido? O Eterno, que está habitando no Filho do Homem. E isso ele vai fazer através do sangue do Filho do Homem. Nós vamos ver isso aqui em Atos, capítulo 20, versículo 8. Vamos conferir o texto para fazer temos a conclusão escriturística do que a Bíblia está dizendo a esse respeito. São apenas minhas palavras. Vamos ler o texto.
como é, de que forma o Filho do Homem veio buscar salvar o que estava perdido. Aqui em Atos 20, verso 28, vamos ler o seguinte: cuidem de si mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Ruach HaKodesh os colocou como líderes. Isso aqui é uma palavra dita para os pastores. Não mais pastores agora de cabras, de ovelhas, mas pastores de homens. Pastores do rebanho do Mashiach do Eterno. Diz que agora ele deve cuidar de si mesmo e todo o rebanho sobre o qual o Ruach HaKodesh os colocou como líderes. Então precisamos saber disso. Por que hoje a igreja do Eterno está numa situação tão drástica de pecado, de apostasia, qual estamos vivendo hoje em nossos dias? Porque a liderança da congregação, da igreja, não estão sendo colocados pelo Ruach HaKodesh. São colocados por interesses de homem, por simpatias humanas, por culturas, por estudo, por formação teológica, por homens que estudaram e tiveram o anel no dedo, pessoas que não nasceram de novo, fizeram a faculdade teológica, colocaram o anel no dedo e agora se dizem pastores, têm um documento no bolso, é emitido por uma organização religiosa qualquer, e agora é onde ele chegar, ele tira como pastor e apacenta o rebanho, sem nenhuma inspiração do Eterno, sem nenhuma ação do Espírito Imaculado. Então essa pessoa não pode ensinar o caminho para o céu. A pessoa que ele não pode ensinar o novo nascimento, ele não nasceu de novo. Ele não conhece o céu, não conhece o dono do céu, não conhece o Salvador. Ele não sabe quando é o Salvador, nem seu filho, não sabe quais são os planos para a salvação. Tudo que ele ensina ali é tecnicamente. Ele vai ensinar uma religião técnica, aprendida em uma faculdade, um seminário. Ele não vai ensinar nada ali pelo Espírito. Então, por essa razão, o Shaul já tinha esse cuidado de colocar pessoas para liderar o rebanho do Eterno, a kenésia do Eterno, pessoas colocadas pelo Espírito Imaculado. Ele disse, e assim da Uzaremo estava dizendo, cuida de si mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Ruach HaKodesh os colocou como líder, para apacentar a kenésia do Mashiach, que ele, o Mashiach, comprou, veja bem o texto, com o seu próprio sangue. Então o Filho do Homem veio buscar essa hora estava perdido, derramando o seu próprio sangue. Isso porque o Espírito Eterno, o Salvador de Ishaial 43:11, não podia derramar, porque ele é Espírito, e Espírito não tem sangue. O Mashiach disse, os pastores estão me diz que o Espírito não tem carne nem osso. Não tendo osso, não tendo carne, não tem sangue, porque no osso é que se gera o sangue. O sangue dá o sustentáculo, a substância para a carne, e dessa carne rasgada é que é derramado o sangue, resgate do pecador, no caso do Mashiach. Então vemos aí que, na verdade, nós precisamos compreender na íntegra a ação do Criador, salvando, criando e salvando, pois Yahweh, o Eterno, fez tudo sozinho. Ele cria sozinho, ele salva sozinho. Ele não tem três pessoas na salvação. Não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como é pregado pelas religiões. Não. Ele é o Criador e Salvador de toda a humanidade. Então, isso ele faz sem intervenção de nenhum outro ser. Porque nós vimos lá em Ishaial 45, 5 e 7. Né? Também vamos ler esse texto de Deuteronômio 32, versículo 39, que é muito importante. Diz o texto: vejam agora que eu, sim, eu sou, e não há outro Criador além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu curo. E não há ninguém que faça escapar de minhas mãos. Então aqui nós temos um Criador único, todo-poderoso, altíssimo, que faz tudo sozinho e não precisa de nenhum auxiliar. Então aí nós encontramos que ele está dizendo, vejam bem, vejam, eu sou e não há outro Criador além de mim. Então não podemos colocar outro Criador além do Eterno.
Não podemos colocar alguém com ele e dizer, mas alguém diz, não, mas ali, quando ele diz, façamos o homem, ele está falando com os anjos. Pô, desde quando os anjos têm poder criador? Nem quando os anjos, criaturas do Eterno, têm poder de criar alguma coisa. Desde quando o Eterno Criador precisou de um auxiliar, de um ajudante? Desde quando? Então, para provar isso, aí vamos lá para Provérbios 28. Vão dizer que lá, quando fala ali da sabedoria, diz que ela estava ali como mestre de obra. Diz que estava sendo auxiliado. Não, ali é sabedoria. Ali está falando do Eterno, está vendo a sabedoria do Eterno. Como está falando do poder do Eterno. Fala a palavra do Eterno. O Eterno em si, ele é sábio, ele é poderoso, todo-poderoso. Ele é eterno, sábio, poderoso, criador. Ele é tudo, porque ele é maior do que a sua obra criada. Então, vejamos aí que, na verdade, quando chegamos nessas conclusões todas, então isto prova que é um único ser e não há nisso tudo uma trindade, uma suposta trindade que hoje pregada pelas religiões apostatadas, pelas religiões pagãs, né? Iniciando por Roma e entrando pelas redes evangélicas, cristãs, protestantes do mundo, né? Então vimos que nisso não tem uma trindade, isso aí é um único ser, não acha? Então nós criamos aí uma trindade para questão de conversa, começo de conversa, é uma apostasia, é uma blasfêmia, é um pecado. Então, diante de tudo isso, queremos fazer aqui, o tempo já não está resumido, mas fazer algumas perguntas, bem breve, para que, se alguém souber, possa responder para si mesmo, não para nós, para mim, mas para si mesmo, para o seu conhecimento. Começamos por Gênesis 1:26, que diz, façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Por que a expressão façamos o homem? Tinha mais de um Criador ali? Claro que não. Ali só tinha um Criador. Nos textos que nós acabamos de ouvir, de ler no texto da Bíblia, textos bíblicos, isso mostra que ali havia um só Criador. Um só ser criando todas as coisas. E ele foi bem claro, sozinho. No capítulo 44, versículo 24 de Shaial, disse bem claro que ele sozinho. Então, nós comparando com esse texto de Shaial 45:18, que foi que ele é o Criador, e o 40:21:2, quem realmente criou o homem? Foi o Pai ou foi o Espírito? Vamos só refrescar nossa memória aqui, para nós termos maior ideia do que o texto está dizendo. Esses dois textos, de Shaial 45, verso 18, ficou provado aqui que, na verdade, o Criador que fez os céus e a terra é único. Eu sou Yahweh e não há outro. Foi Yahweh que criou os céus e a terra. No 40, do mesmo capítulo, do mesmo livro, 40, versículo 21 e 22, então deixou bem claro que quem criou os céus e a terra foi Yahweh que habita nos céus. Só que aí nós queremos comparar com Iob, que é Jó, no 33, 4 e 6, que onde Iob diz que o Espírito do Eterno, o sopro do Todo-Poderoso, foi quem o fez. Foi quem ele fez. Então, perguntamos, o sopro, que é o Espírito, é o sopro do Todo-Poderoso. E o Espírito do Eterno, o sopro do Todo-Poderoso. Quem é o Espírito Eterno aqui? O sopro do Todo-Poderoso. Foi quem ele fez. Então, nós vimos aí que no Gênesis 1, verso 2, diz que esse Espírito do Eterno, esse sopro do Eterno, esse Espírito Eterno, que é o Ruach HaKodesh, estava lá parado, se movendo ou parado sobre a face das águas. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, vai dizer para nós que, na verdade, o Eterno soprou o seu fôlego, o seu espírito vital nas narinas do homem. Então, veja bem, diz o texto que o Eterno criou o homem, criou artigo definido, né? Não diz criaram, mas criou o homem no singular e não no plural. Não é criaram o homem, nem os homens, mas criou o homem, o Eterno, artigo definido, criou o homem, criou no singular. E não criaram como se falando de mais de uma pessoa, quase no plural.
pois no versículo 26, 27, aliás, do capítulo 1 do Gênesis, diz que lá e criou o Eterno, né? Ou na Bíblia corrompida, diz que criou Deus o homem. Então, novamente, mesmo assim, vejo que também é confusão. A Bíblia corrompida de João Ferreira de Almeida, ou também as católicas, né? Que eles mostram lá nesse texto, que no versículo 26, diz que façamos o homem, né? Então ele mostra ali um plural no ato de fazer. Só quando chega no 27, a coisa vai para o plural, para o singular. E criou, né? Quer dizer, como façamos e agora criou. Então, e criaram, o correto seria, e criaram, né, o homem. Quer dizer, era mais de um, então eles criaram. No entanto, você vê que no versículo 26 foi usado o termo plural, e façamos, e no 27, no mesmo capítulo do mesmo livro do Gênesis, é criado o plural, o singular. Ele é criado façamos, no singular, no plural, no 26, e no 27 é criado quando ele diz criou, o singular. Se o Criador é um único ser, devemos crer nele, como diz a Bíblia, ou como diz a doutrina do sistema católico pagão? Outra pergunta que eu tenho feito. Agora vejamos o absurdo que as nações, que as pessoas deste mundo se encontram em termos de doutrinas religiosas. Nós encontramos aqui o surgimento dessa doutrina chamada doutrina da Santíssima Trindade, onde se alude que lá em Deus existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas veja bem como se é definido essa questão. No nosso dicionário enciclopédico brasileiro, segundo volume, página 1839, está escrito o seguinte, acerca da origem da Trindade. Pois assim diz o tal ensino, né? Ensino da Trindade. Deus que é único, preste bem atenção nisso, Deus que é único em sua substância ou natureza, é realmente três pessoas distintas. No caso aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme diz eles. Cada uma pessoa é realmente Deus. Quer dizer, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E tem todas as infinitas perfeições. São todos três perfeitos, conforme eles. Na natureza divina, embora sejam realmente distintas na pessoa. No caso, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, Deus Pai não é o Deus Filho, mas gera eternamente o Filho. Assim o Filho é eternamente gerado. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho, mas outra pessoa distinta de ambos. Então veja aí o tamanho da confusão que eles criam. E depois vai dizer lá nesse meu dicionário que essa doutrina da Trindade foi uma doutrina definida pela Igreja Católica Romana. Então a Igreja Católica definiu essa doutrina, uma doutrina definida pelas Escrituras, pelos ensinamentos imaculados do Eterno, pela Torá, pelos profetas, pela Taná de modo geral, pela Brechá, o Machia e seus discípulos, seus emissários, não, é definido pela Igreja Católica. Então, vimos aí que Yahushua, o Machia, sendo ele a pessoa do Pai eterno, conforme a Bíblia nos revela isso, ele é o Yahweh dos exércitos, o primeiro e o último. Então, isso é o que nós vemos. Pois Isaías 44, verso 6, diz isso, que ele é o primeiro e o último. Revelação, no caso do Apocalipse, 1,17 torna a dizer que é o primeiro e o último. E também nos Salmos 24, de 7 a 10, vai mostrar que ele é o primeiro e o último. O qual em sua carne, isto é, como homem, em sua natureza humana, foi executado em um madeiro. Isto está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 também. Então vamos dar uma olhada nesses dois textos aqui, para nós ter bem consciência do que está sendo anunciado para nós. Filipenses 2,8 diz o seguinte: e estando na forma de homem, ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. O segundo texto que temos, que anunciamos, que é 1 Coríntios 2,8, Shaul está falando aqui da verdadeira sabedoria, que os líderes religiosos de Israel não tiveram.
Eles não tinham a verdadeira sabedoria. Os líderes, os mestres da Torá, os líderes religiosos, os sacerdotes, os líderes do povo, não tiveram essa sabedoria, como muitos hoje não a têm ainda. Então veja o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Falando da sabedoria, diz: a qual nenhum dos líderes deste mundo a compreendeu. Porque se a tivesse compreendido, não teria executado o Pai da eternidade. Peraí, quem foi que eles executaram? Executaram ali o Machia, o homem nascido de Miriam, o filho do homem. Aquele que ao nascer seria chamado, quando nascesse, ia ser chamado filho do Altíssimo. Aquele homem de dores. Foi isso que executaram lá no madeiro. Foi esses homens que eles mataram lá no madeiro, cravando os pés e mãos com cravos ali no madeiro, derramando seu sangue. Foi este homem que eles colocaram lá, matando como injusto, como profano, como pecador, como um homem maldito, porque maldito, segundo a Torá do Eterno, todo homem que fosse morto no madeiro seria maldito. E ele fez maldição por nós, conforme está em Gálatas 3, versículo 13. Então vemos agora que ele mataram e executaram ali, no madeiro, quem que eles executaram ali? O Pai da eternidade. Quem é esse Pai da eternidade? Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5, diz que esse Pai da eternidade era o Machia que havia nascido de Miriam, aquele menino que nos fora dado. Então esse Machia, o homem, é morto no madeiro. E quando ele é morto no madeiro, o Shaul conhecia bem a palavra, mais do que você, qualquer um de nós, de qualquer maior teólogo do mundo. Paulo, porque tinha a revelação dos céus, Shaul, que conhecido por Paulo, ele tinha mais que qualquer um deles. Então ele fala para nós que ali foi executado, foi morto no madeiro, o Pai da eternidade. Mas quem está morrendo ali? O Pai da eternidade, o Rua, o Espírito eterno, o Criador do céu e da terra? Não. Estava vendo ali o homem no qual habitava o Pai eterno, habitava o Espírito eterno. Este homem que foi gerado, veio de uma mulher, nasceu o Filho do Homem, foi tornado, e seria chamado Filho do Altíssimo, que recebeu a unção do Rua em sua vida para ser o Cordeiro do Eterno, tira o pecado do mundo. Então este homem agora é morto no madeiro. E morrendo ele ali, é dito que ali está morrendo o Pai da eternidade. Então aí significa dizer que ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o Criador, que é o primeiro, e ele é o Salvador. Ele criou todas as coisas e ele salvou todas as coisas. Quem é ele? Quem? O Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Oculado que habita no Machia. De acordo com as doutrinas pagãs na Trindade, quem afinal é o primeiro? Sabemos que existe lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quem é o primeiro, obviamente, seria o Pai. E quem é o segundo, obviamente? O Filho, no caso, que o chamam de Jesus. Então teríamos ali o Filho Jesus e o Pai, o Jeová, e o Espírito Santo, no caso, seriam as três pessoas que compõem esse Deus trino, pregado pelo catolicismo romano, e crido e seguido pela maioria das linhas evangélicas e protestantes. Então, queríamos saber mais uma vez, quem na verdade foi morto ali no madeiro? O Filho, chamado Jesus, ou é o Pai, que é o Pai da eternidade? Né? Essas são perguntas que a gente faz, mas para que vocês respondam a vocês mesmos. Se a Bíblia diz que o Pai eterno, que eles o chamam de Deus, é único, e no entendimento trinitariano é ensinado que o Filho, Jesus, é Deus, como fica essa situação diante de Efésios 4 a 6? Que ali diz que há um só Espírito, há um só Salvador, um só Criador, um só Altíssimo e um só Pai de todos e em todos. Então quer dizer que esse texto comprova haver um só Criador, um Salvador, um Altíssimo e Pai de todos, que é o Pai da eternidade. Esse que diz o texto anterior, que ele foi morto, que mataram e executaram ele. Mas quem morreu? O Pai de eterno, se morre não é eterno. Se morrer, não é eterno. Se é eterno, não morre. Então, quem morreu ali foi quem não era eterno, que era o corpo do Machia. Então, é importante sabermos disso, porque observamos que a expressão o primeiro e o último, de Yeshayahu 44:6, Revelação 1:17, porventura, dois primeiros e dois últimos?
isto já fecha a porta para outro ser ou pessoa na divindade. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ficou onde? Porque o Mashiach sempre falava, eu e o Pai, vim do Pai, volto para o Pai, eu e o Pai, e nunca falava eu, o Pai e o Espírito. Nunca o Mashiach pressionou essas três conotações. Como já nos foi mostrado nesse estudo, o Mashiach é a habitação do Eterno, que é o Espírito Eterno, o Pai invisível. E este Pai invisível não é uma pessoa separada do Filho, mas que estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Assim o Pai Eterno habita corporalmente em Shaial, o Mashiach, Colossenses, está isso próprio Colossenses 2,9, e Ial é o único Salvador, como está em Shaial 43, versículo 11. E isto ele fez através de Yahusha, o Mashiach, isto é, na verdade, de seu corpo, através do seu corpo, sua carne e seu sangue, como ele havia sido preparado para que o Eterno habitasse, para que o Eterno fizesse esta obra, como já falamos em Hebreus 10,5. E também aqui em Aldá, que é Judas 1,25. Vamos conferir o texto. Temos o texto de Eldá, que é Judas 1,25, diz o seguinte, mostrando aqui quem é o Criador, o libertador único de toda a raça humana. Ao único Criador, nosso libertador, por meio de Yahusha, o Mashiach, nosso Salvador, sejam dado honra, majestade, domínio e poder antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Anau. Vemos aqui, amados, que não podemos dar honra a outro a não ser o Eterno. Lá, por através de Shaial, o Eterno diz que a minha honra não daria a outro. Não darei minha honra a outro. Se aqui o Mashiach fosse outro ser e fossem dado honra a ele, nós estaríamos cometendo um grande erro, um grande pecado. Então precisamos ter consciência de que o Salvador, Criador, até o primeiro e o último, Criador e Salvador, o primeiro e o último das Escrituras, é um só, é o Eterno, ele de rei vai viver. Agora imagine, amados, a confusão que traz essa doutrina de trindade para a humanidade. Vamos só para concluir nosso estudo, uma pequena reflexão. Ora, a palavra, a doutrina diz, que o Pai é um, o Filho é a segunda pessoa é outro, e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Mas quando nós vamos para a Bíblia, para a questão do nascimento do filho, diz que Miriam, chamando de Maria, achou-se grávida do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Lá na Bíblia Completa diz isso. Então a Bíblia diz que Miriam engravidou do Rua Rakodesh, do Espírito Imaculado. Então, peraí, se Maria, o que é Miriam, que chama de Maria, engravidou do Espírito Imaculado, quem é o pai do menino que está no ventre de Miriam? Claro que é o Espírito. Mas a doutrina trinitariana diz que o Pai é um e o Espírito é outro, que nem é o Pai nem é o Filho. Veio também da confusão. Agora vemos que o Filho então passou a ser filho do Espírito, porque foi o Espírito Santo que o gerou. Mas a doutrina diz que ele é filho do Pai, a primeira pessoa. Então tem uma confusão. Segunda pessoa gerada pela terceira, mas é filha da primeira. Dá para dormir uma confusão dessa? Reflita sobre isso, toma uma posição e sai desse sistema de engano, desse sistema de apostasia. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Não toque em nada impuro, imundo, e eu vos receberei, diz o Eterno, aos seus servos em todo o mundo. Que o Eterno abençoe, em nome de Yahusha, o nosso Salvador.